Pessoal, acabei de comer um negócio ali. Não sei se é geleia de mocotó de verdade ou de mentira, gente. Porque eu lembro que a minha tia fazia, ela fazia de verdade. E era muito forte. Ela falava assim que nós tínhamos que comer porque era forte. Ela ficava batendo, sabe? A geleia de mocotó por muito tempo. Aí passava para minha mãe, minha mãe batia um pouco. Aí a irmã dela, minha tia, batia um pouco. Até ficar bem clarinho, né? Essa de amendoim, uma delícia. R$ 10 um pedacinho, sabe? Assim, tipo uma plaquinha, sabe? Uma delícia. Como é que você está? Como é que você passou o dia de hoje? Você dormiu? Você se alimentou bem? Alguém deixou você chateado? Alguém deixou você triste? Saiba que a vida é assim. Como, por exemplo, hoje eu estava conversando com uma mulher, né? Que, infelizmente, né? A gente se apaixona, né, gente? A gente se apaixona, né? Eu, graças a Deus, sabe? Eu levei tanto na cara, gente, nesses meus 47 anos de vida. E eu acho que eu comecei, assim, a gostar de alguém mesmo, assim, a beijar na boca com 15 anos de idade, né? 15. Quando eu beijei pela primeira vez, eu tinha 15 anos. Então, assim, eu gostei, me apaixonei por essa pessoa. Então, essa pessoa me traiu, a segunda pessoa me traiu, a terceira pessoa me traiu. Então, eu sempre fui muito traída. E eu sempre tinha aquela dor de dentro de mim, sabe? Às vezes eu falava assim, poxa Deus, eu quero um dia esquecer o Jean. O Jean foi meu primeiro namoradinho, de beijo, né? Ai, eu lembro que eu passava perto de uma farmácia e falava assim, nossa, tá doendo tanto, mas tá doendo tanto que eu gostaria que essa dor passasse. Que um dia eu olhasse pro Jean assim, não sentisse mais nada por ele. Gente, passou. Assim é como uma doença, sabe? Às vezes você fala, poxa, eu tenho que ficar no hospital aqui, igual o médico falou comigo assim, Luciana, dependendo do seu quadro, a gente tinha que internar você 14 dias, 2 semanas, para você tomar antibiótico na veia. Então, a gente fica desesperado, pensa ficar dentro do quarto de hospital 14 dias tomando antibiótico, sem ver minha família, sem ver ninguém. Mas depois você para e pensa assim, às vezes é até o momento de você descansar, é o momento de você colocar mais sua oração em Deus, você colocar mais na sua posição diante de Deus, é o momento de você fazer uma reflexão, é o momento de você escrever um livro sobre a sua história, sobre a sua vida, sua história de vida, é o momento que você pode aflorar dentro de você as suas expectativas de vida, momento de você, porque não vai ter assim as pessoas da sua família, o trabalho de casa, né? Vai ter o quê? O que vai ter em volta de você? Vai ter silêncio, vai ter silêncio. Você vai estar no quarto com silêncio. Você pode escrever um livro, você pode pegar um computador e começar a escrever um livro sobre a sua vida. Cada dia você escreve um pedaço, as experiências que você está passando naquele lugar. Você pode escrever neste lugar, você pode fazer vídeos também, mostrando como é que é o lugar, mostrando o que você está sentindo, como o remédio está agindo, se as pessoas são educadas, se tem cobertor, se não tem. Então você pode ali começar a orar a Deus, começar a olhar mais para Deus, começar a olhar mais para dentro de você. É horrível, é ruim, mas às vezes não é tão ruim. Às vezes quando você começa a olhar para dentro de si e achar assim, você não vai para um spa? Às vezes tem gente rica aí que não viaja, vai para um spa, fica lá sozinha, fica lá na água tomando banho sozinha, fica assim querendo ficar no silêncio. Então, às vezes, um hospital é um lugar onde você vai refletir sobre a sua vida, você vai refletir sobre o seu eu, você vai conversar mais com Deus, você vai glorificar mais a Deus, você vai exaltar mais a Deus. Você vai aprender mais de você mesmo, vai ser mais uma experiência, mais uma história que você vai ter que contar. E você pode fazer um livro dessa história. Você pode cultuar um livro aí, fazer um livro, cada dia uma página diferente. E claro, nós não podemos, gente, começar glorificando a Deus, exaltando a Deus e mostrando para você este céu. Hoje, gente, na parte da manhã estava bem calor, muito calor. Olha este céu, que coisa maravilhosa, né? E ainda tem pessoas ainda que criticam, que não acreditam em Deus, que acreditam mais no Banco Central, onde fabrica o dinheiro brasileiro, do que em Deus, né? Aí olha e fala assim, será que esse dinheiro do Banco Central lá,
onde é fabricado dinheiro sem parar? Será que lá no Banco Central, não vou falar gente não, porque o dinheiro das pessoas elas acabam. Assim do jeito que elas vêm, elas também podem se acabar. O dinheiro, gente, ele acaba. Acaba. Nossa, quantas vezes você... Olha aí, muitas pessoas já tiveram grana e depois a grana acabou. Tiveram muita grana e a grana acabou. Então o dinheiro ele pode acabar. E o dinheiro não compra o céu, o dinheiro não compra as nuvens, o dinheiro não compra a lua, o dinheiro não compra as estrelas, o dinheiro não compra o sol, o dinheiro não compra a chuva, o dinheiro não compra parar de chover, o dinheiro não compra nevar, o dinheiro não compra parar de nevar. Tem coisas, gente, que o dinheiro não compra. E essas coisas são de uma força superior, de uma força magnífica, de uma força soberana, de uma força chamada Deus, de um ser que ele não é humano, mas sim uma força sobrenatural, aonde você olha as estrelas, onde você olha a lua, aonde você olha o sol e você percebe que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não tem, você não tem como você falar assim, olha, quem é o dono desse céu? Eu quero comprar este céu só para mim. Não tem como você fazer isso. Então, às vezes, você acredita mais no ser humano, você acredita mais no seu dinheiro que está no banco do que em Deus. Por quê? Deus pode fazer coisas que é impossíveis aos seres humanos. Nós somos seres humanos que nós podemos cair, quebrar um braço, cair, quebrar uma perna, nós podemos o coração falhar a qualquer momento e nós podemos vir adormecer, porque todo mundo vai adormecer com nossos antepassados, todo mundo vai sim se acabar, nós somos seres findados, nós temos um fim. Mas este céu, gente, este céu e essas nuvens, ela não tem fim, porque quem fez esse céu e essas nuvens é um ser sobrenatural, é uma força sobrenatural. Às vezes você fica puxando o saco de gente que tem dinheiro, aí você fica lá, né? Ai, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter uma Ferrari de cada cor, eu quero ter uma mansão de 22 quartos com suítes, eu quero ter... Nossa, gente, mansão para mim é olha, eu vou a mansão, gente, 22 quartos com suíte, 22 quartos com suíte, uma piscina olímpica, uma piscina olímpica, um campo de futebol, isso é mansão. A pessoa praticamente tem uma cidade dentro da casa dela, ela não precisa, ela não precisa. É a do Rodrigo Faro, ele mandou fazer dentro da casa dele um mar, porque ele não pode ir na praia, porque o dinheiro dele faz com que os seres humanos ficam atrás dele, querendo, ai, tira uma fotinha aqui comigo, o Rodrigo Faro, tira uma fotinha aqui comigo. Ele falou assim que tem hora que ele quer ficar sozinho com a família dele, ele não quer ficar dando. Tem hora não, né, gente? O tempo todo, né? Aí o que aconteceu? Ele comprou milhares de, né, milhares assim de terra e construiu dentro desse lugar uma mansão de 22 quartos com suíte, piscina olímpica, quadra de tênis, quadra de futebol. Ele mandou construir um mar. Ah, mas é um mar igual esse de Deus? Não, é artificial, colocou areia no fundo, a areia veio fora do Brasil. A areia veio de fora do Brasil, colocou pedra. Então, é um lugar onde ele quer esconder dos seres humanos. Ele quer esconder dos seres humanos. Porque se ele for andar na rua, os seres humanos vão ficar pedindo fotinha para ele. Ele não quer. Então, presta atenção, tudo artificial do Rodrigo Faro. Mas para Deus, isso aqui nunca acaba, olha. Esse céu nunca vai acabar. Nunca vai acabar essas nuvens. Só se for da vontade de Deus, mas aí nós vamos acabar também. E nós somos seres que em algum momento nós não vamos estar aqui mais. E nós não sabemos qual este momento vai ser. O momento de nós irmos embora daqui, nós não sabemos. É um mistério. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia das nossas vidas é um mistério. Nós não sabemos se alguém vai nos chamar em casa. Nós não sabemos se alguém vai comprar da gente, se alguém vai pagar. Nós não sabemos se nós vamos estar no mesmo emprego. Nós não sabemos de nada. O que nós sabemos é que existe céu, existe nuvem, existe estrelas, existe sol
e que sabemos que tem um Deus, uma força soberana, e essa força soberana, ela não passa, ela não passa. O resto das coisas, tudo passa. Por isso que nós temos o quê? Nós temos que glorificar este Deus, nós temos que exaltar este Deus, nós temos que, se Ele não curar, Ele é Deus, se Ele curar, Ele continua sendo Deus. Por isso que nós estamos aprendendo mais de Deus. Então, se você for acompanhar aí, nós vamos verificar que Deus, Ele tem sentimentos. Ele tem sentimentos de ira, ele tem sentimentos de furor. Furor, gente, é uma ira bem brava, né? E nós estamos aqui em Esdras. Esdras escreve com E de esperança, S de soberano, D de Deus, R de realidade, A de amor, S de solidariedade. Esdras. É o Antigo Testamento. Ah, Luciana, mas como que eu acho o Antigo Testamento? Ó, você vai, a sua Bíblia tá aqui, ó. Pega a sua Bíblia, por gentileza, e dá uma olhadinha nela. Dá uma olhadinha bem perfeitinha nela. Quem escreveu essa Bíblia aqui foram pessoas que não existem mais. São pessoas que já dormiram com os antepassados dela. Que conta aqui neste livro? Este livro conta, não é da minha vida, nem da sua vida. Conta da vida dessas pessoas que já dormiram com os antepassados dela, os séculos dos séculos dos séculos. Amém. Então, nós vamos pegar o quê? Exemplos para que nós podemos seguir. Se a pessoa fez uma coisa mal e que nós sabemos que Deus não gostou, nós não vamos fazer, porque nós estamos cultuando, cada um cultua o Deus que ele quiser. Mas nós estamos cultuando o Deus Pai de Jesus, que é dono desse céu que eu acabei de mostrar para vocês. Nós estamos cultuando e nós acreditamos que ele é o dono do céu, das estrelas, das nuvens, do sol, da chuva. Então, você vai pegar essa Bíblia aqui, que não foi escrita nem para mim, nem para você. Aqui está escrito, não tem meu nome, nem tem o seu aqui, não tem a minha história, nem a sua aqui dentro. Tem dos antepassados do povo de Israel, tem do povo do Egito, pessoas que já foram dormir com os antepassados dele anos e séculos e séculos. Amém. Aqui está a Bíblia Sagrada escrito, pega a sua Bíblia. Onde tiver escrito Bíblia Sagrada, é porque é o começo da Bíblia. Agora aqui atrás não vai ter nada, que é o final. Então, nós vamos começar do começo. Você não pega um filme e você começa o filme lá do final, nem do meio, porque você não vai entender o filme. Nós estamos aqui em Esdras, capítulo 2, número 2, 1, 2. Esdras, Antigo Testamento. O Antigo Testamento, Luciana, por que é Antigo Testamento? Antigo Testamento é porque Jesus não tinha vindo ainda. É o Antigo Testamento. Eles estão atestando algo. Estão falando algo que aconteceu, atestado. Atestou algo que já aconteceu e que não vai acontecer novamente. E a única coisa que pode vir a acontecer é o Novo Testamento. É o Novo, onde Jesus veio e aonde Jesus deixa as palavras dele, e onde Jesus está com o Pai dele lá no céu, onde Deus mora nas densas nuvens. Está escrito aqui, nós estamos lendo e nós estamos certificando de tudo que está escrito neste livro. Este livro não fala do meu nome nem fala do seu. Ele fala das experiências da história dos antepassados, nem meu e nem seu. Ou será que nós temos algum sangue de Jacó, de Moisés, de Arão, de Levi, rei Jorão, rei Joaquim, rei Joiaquim? Será? E nós não sabemos? Pode ser, né? Então, nós estamos aqui, Esdras, capítulo 2, versículo 1. Vamos terminar o capítulo 1 para nós tomarmos um segmento, para ficar mais fácil de entender. Capítulo 1, versículo 7. O rei Ciro, rei chamado Ciro, o nome dele era Ciro. Você conhece pessoa chamada Ciro? Eu já conheci. O rei chamado Ciro, que era o rei da Pérsia, também mandou buscar os utensílios da casa do verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus, que Nabucodonosor, a rei da Babilônia, tinha tirado de Jerusalém e colocado na casa do Deus de quem? Deus dos babilônios, Deus de Nabucodonosor. Versículo 8. O rei chamado Ciro, que era o rei da Pérsia, colocou sobre a sua supervisão
sobre a supervisão de um homem chamado Mitredate, de 3, Date. Mitredate, o tesouro, a tarefa de retirar os utensílios, e o Mitredate fez uma relação de todos os itens e os entregou a um homem chamado Sesbazar. Sesbazar era o maioral de Judá, era uma pessoa muito importante de Judá. Versículo 9. Esta era a relação dos itens da casa do verdadeiro Deus que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, pegou aí pela permissão de Deus, em forma assim, Deus quis punir o povo de Israel, entregando o povo de Deus, o povo dele mesmo, de Deus mesmo, o povo de Israel, nas mãos dos inimigos deles, que é o rei Nabucodonosor, era um dos inimigos do povo de Israel aí, que cultuava outro Deus, porque Deus ficou chateado com o povo dele, porque fez o que era mal aos olhos de Deus, Pai de Jesus. Nós vamos ver a relação. Esta era a relação dos itens: 30 recipientes de ouro em forma de cesto, 1000 recipientes de prata em forma de cesto, 29 recipientes sobressalentes. Versículo 10. Além de 30 tigelas de ouro, 410 tigelinhas de prata e 1000 outros utensílios. Versículo 11. Todos os utensílios de ouro, todos os utensílios de prata foram 5.400 ao total. E um homem chamado Sesbazar levou tudo isso com ele quando os exilados são aquelas pessoas que ficam num lugar fechado, exilado, né? Exilado, num lugar fechado, sim, sem, tipo, não recebe dinheiro, não recebe nada. Saíram de Babilônia para Jerusalém. Exilados, claro, que eram israelitas. Deus deixou, né, com que o Nabucodonosor, que era o que? Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Ele era inimigo, cultuava outros deuses, não Deus Pai de Jesus, mas como Deus ficou muito, muito irado, com muito furor com o povo dele, o povo de Israel, ele entregou o povo de Israel nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para eles aprenderem o que é bom para tosse, como a mãe disse para a gente: eu vou te bater para você aprender o que é bom para tosse. Capítulo 2, versículo 1. E estes foram os homens da província que saíram do cativeiro. O cativeiro estava lá na Babilônia. Dentre os exilados que o rei Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, tinha levado para o exílio na Babilônia. Eles, os israelitas, voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua própria cidade. Versículo 2. Vieram com um homem chamado Zorobabel, e um homem chamado Jesua, um homem chamado Neemias, um homem chamado Seraías, um homem chamado Relaías, um homem chamado Mordecai, um homem chamado Bilsã, um homem chamado Mispar, um homem chamado Bigvai, um homem chamado Reum e um homem chamado Baná. O número dos homens israelitas incluía, versículo 3, os filhos de Paros é uma pessoa, 2.172 pessoas. Versículo 4, os filhos de uma pessoa chamada Cefatias, que eram 372 pessoas. Versículo 5, os filhos de um homem chamado Ará, tinham 775 pessoas. Versículo 6, os filhos de um homem chamado Paate Moabe, dos filhos de Jesua e dos filhos de Joabe, somavam 2.812 pessoas. Versículo 7. Os filhos de um homem chamado Elão tinha 1.254 pessoas. Versículo 8. Os filhos de um homem chamado Zatu tinha 945 pessoas. Versículo 9. Os filhos de um homem chamado Zecai tinha 760 pessoas. Versículo 10. Os filhos de um homem chamado Bani tinha 642 pessoas. Versículo 11. Os filhos de um homem chamado Bebai tinham 623 pessoas. Versículo 12. Os filhos de um homem chamado Asgade tinham 1.222 pessoas. Versículo 13. Os filhos de Adonicão tinha 666 pessoas. Versículo 14. Os filhos de um homem chamado Bigvai
tinham 2.056 pessoas. Versículo 15. Os filhos de um homem chamado Adim tinha 454 pessoas. Versículo 16. Os filhos de um homem chamado Ater, da casa de Ezequias, tinha 98 pessoas. Versículo 17. Os filhos de um homem chamado Bezai tinham 323 pessoas. Versículo 18. Os filhos de um homem chamado Jora tinha 112 pessoas. Versículo 19. Os filhos de um homem chamado Assum tinha 223 pessoas. Versículo 20. Os filhos de um homem chamado Gibar tinha 95 pessoas. Versículo 21. Os filhos de Belém tinha 123 pessoas. Versículo 22. Os homens de um homem chamado Netofá tinha 56 pessoas. Versículo 24. Os filhos de um homem chamado Asmavete tinha 42 pessoas. Versículo 25. Os filhos de um homem chamado Kiriate Jearim, de Quefira e de Berote tinha 743 pessoas. Versículo 25. Os filhos de Kiriate Jearim, de Quefira e de Berote tinham 743 pessoas. Versículo 26. Os filhos de um homem chamado Ramá e de Gebá tinham 621 pessoas. Versículo 27. Os homens de Micamás tinham 122 pessoas. Versículo 28. Os homens de Betel e de Ai tinham 223 pessoas. Versículo 29. Os filhos de um homem chamado de Nebo tinham 52 pessoas. Versículo 30. Os filhos de Magbis tinham 156 pessoas. Versículo 31. Os filhos de outro Elão tinha 1.254 pessoas. Versículo 32. Os filhos de um homem chamado Arim tinha 320 pessoas. Versículo 33. Os filhos de um homem chamado Lode e de Adide e de Ono tinha 725 pessoas. Versículo 34. Os filhos de Jericó tinha 345 pessoas. Versículo 35. E os filhos de Sená tinha 3.630 pessoas. Versículo 36. Os sacerdotes, vocês sabem que os sacerdotes tinham que ser descendentes do sangue de Arão. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, tinha 973 pessoas. Versículo 37. Os filhos de um homem chamado Imer tinha 1.052 pessoas. Versículo 38. Os filhos de um homem chamado Passur tinha 1.247 pessoas. Versículo 39. E os filhos de um homem chamado Arim, é outro Arim, tá, gente? Não é aquele Arim que eu já li antecipadamente, não. Tinha 1.017 pessoas. Versículo 40. Os levitas. O que é os levitas? É descendente do sangue de Levi. Os filhos de Jesua, os filhos de Cadmiel, dos filhos de Odavias, tinham 74 pessoas. Versículo 41. Os cantores, os filhos de Asaf, tinham 128 cantores. Versículo 42. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, Salum é um homem, os filhos de Ater, que também é outra pessoa, os filhos de um outro homem chamado Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita e os filhos de Sobai. Ao todo, tinha 139 pessoas. Versículo 43. Os servos do templo do verdadeiro Deus, os filhos de um homem chamado Ziá, os filhos de Assufa, os filhos de Tabaote. Versículo 44. Os filhos de um homem chamado Queros, os filhos de um homem chamado Siá, os filhos de Padom, tinham 40. Versículo 45. Os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de um homem chamado Acube. Versículo 46. Os filhos de Agabe, que é um outro homem, os filhos de Salmai, os filhos de Anã. Versículo 47. Os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías. Versículo 48. Os filhos de Rezim, os filhos de Negoda, os filhos de Gazão. Versículo 49. Os filhos de Uza, os filhos de Pazéia, os filhos de Bessai. Versículo 50. Os filhos de Asná, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusim.
Versículo 51. Os filhos de Maquibuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur. Versículo 52. Os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa. Versículo 53. Os filhos de Barcos, os filhos de Sisera, os filhos de Tema. Versículo 54. Os filhos de Nésia e os filhos de Atifa. Versículo 55. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda. Versículo 56. Os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel. Versículo 57. Os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim e os filhos de Ami. Versículo 58. Todos os servos do templo e os filhos dos servos de Salomão foram 392 pessoas. Versículo 59. Os alistados a seguir subiram de um lugar chamado Tel-Melá e Tel-Hassá, Querube, Adom e Mer, mas não foram capazes de comprovar sua casa paterna. Não foi possível comprovar que eram de descendente de israelita mesmo, descendente de qual tribo de Judá, qual dos filhos de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, ou não, a sua orientação paterna. Os alistados a seguir subiram de um lugar chamado Tel-Melá e Tel-Hassá, e também de Querube, um lugar chamado Querube, um lugar chamado Adom e um lugar chamado Imer, mas não foram capazes de comprovar sua casa paterna, sua descendência e a sua origem, se eram israelitas ou não eram israelitas, está no versículo 59. Versículo 60. Os filhos de um homem chamado Delaías, os filhos de Tobias e os filhos de Necoda, tinham 652 pessoas. Versículo 61. E dentre os filhos dos sacerdotes, todo sacerdote tinha que ser o quê? Descendente do sangue de Arão. Arão, irmão de Moisés, que foi com Arão. Moisés e Arão foi lá no Egito tirar o povo de Israel do Egito que Deus mandou. Versículo 61. E dentre os filhos dos sacerdotes, que eram descendentes de Arão, os filhos de um homem chamado Abaías, os filhos de um homem chamado Acós e os filhos de um homem chamado Barzilai, que tomou uma esposa dentre as filhas de Barzilai, o Gileadita, e adotou o nome dessa família, Gileadita. Versículo 62. Todos esses procuraram os seus registros para confirmar sua genealogia, mas não os acharam. Assim, foram desqualificados para o sacerdócio, porque só podia ser sacerdote que era descendente realmente de Arão e tinha que confirmar. Versículo 63. O governador lhes disse que não poderiam comer das coisas santíssimas, até que houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. Urim e o Tumim, gente, eu vou pegar outro celular para mostrar para vocês o que é. Eles consultavam, é como se fosse até um jogo de carta, um jogo de... Eu vou mostrar para vocês o que é Urim. Ó, vou mostrar para vocês aqui, isso aqui tá no Google, Urim e Tumim. Gente, ó, ó. São duas pedras, ó, uma de uma cor branca, outra de a cor preta, tá vendo? Ó, dá pra vocês verem na mão da pessoa, uma pedra de uma cor preta, uma pedra de uma cor branca. Ó, também tem assim, ó, uma cor pedra de preta, outra branca. Então, vamos ver aqui. Ó, Urim e Tumim. Urim e Tumim, gente, é o nome dado a um processo de adivinhação utilizado pelos antigos israelitas para descobrir a vontade de Deus sobre determinado evento. É uma expressão proveniente do hebraico e significa luzes e perfeições. Segundo a visão judaica, Urim e Tumim remontam ao sumo sacerdote de Israel.
Eu me chamo Humberto e hoje nós iremos falar sobre dois artefatos bíblicos extremamente curiosos, o Urim e o Tumim. Quando lemos a Bíblia, nos deparamos com muitos objetos curiosos e alguns até misteriosos, como a Arca da Aliança, o candelabro, as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão, bem como o pote com maná. E também a serpente de bronze, objeto esse que irei comentar em outro vídeo. Além destes objetos que eu falei anteriormente, outros dois são bastante curiosos e por vezes obscuros, o Urim e o Tumim. Para o nosso estudo de hoje, nós iremos ver primeiro o significado dessas palavras. Nós temos três, que seriam luz e perfeição, revelação e verdade, e luz e verdade. Mas o que viriam a ser esses objetos, o Urim e o Tumim? Para alguns autores, tais objetos seriam pedras preciosas. Para outros, seriam outro tipo de objeto qualquer. A primeira menção na Bíblia de tais artefatos está no livro de Êxodo, no capítulo 28, versículo 30, que nos diz assim: Também porás no peitoral do juízo o Urim e Tumim, para que estes sejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Para alguns autores, o Urim e Tumim seriam um conjunto das 12 pedras presentes no peitoral do sacerdote. Para outros, porém, tais objetos seriam elementos separados do peitoral, que seriam colocados como uma forma de lembrar ao sacerdote toda a responsabilidade e toda a honra que era carregar sobre si o Urim e o Tumim. Qual a função do Urim e do Tumim? A primeira era revelar a vontade de Deus ao povo através do sacerdote. Seria também para realizar o julgamento de causas específicas ou realizar julgamentos difíceis, e também sobre assuntos da vida diária, bem como assuntos de guerra. E como eles funcionavam? Existem dois pensamentos predominantes sobre o assunto. A primeira dizia que meramente eles piscavam, dizendo ou sim ou não. O outro pensamento dizia que tais elementos davam uma iluminação profunda no coração do sacerdote, para que ele tivesse a certeza absoluta de qual era a vontade de Deus. Em seu discurso final, Moisés se dirigiu à tribo de Levi e disse que era uma grande honra o levar o Urim e o Tumim, conforme Deuteronômio capítulo 33, versículo 8. O primeiro rei de Israel, Saul, após uma série de pecados e desobediência contra a lei de Deus, decidiu ir consultar o sacerdote. E nós vemos em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6, o seguinte: E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então nós vemos algumas das possibilidades que o povo do Israel antigo tinha para consultar a Deus. E vemos que Saul, depois de pecar tanto, teve como resposta de Deus simplesmente o silêncio. Sabemos que todo o Antigo Testamento eram figuras e apenas sombras das coisas futuras. Não sabemos ao certo como funcionavam o Urim e o Tumim, mas o que sabemos é que era um meio para se consultar a Deus e saber a sua vontade. Hoje, não precisamos de tais artefatos, nem de nenhum outro amuleto. Nós precisamos apenas de Jesus Cristo.
a revelação perfeita de Deus. O Verbo fez vivo e andou no meio de nós. Então vocês viram aí, né, gente? Eu passei para vocês esses vídeos para vocês verem o que era um Urim e Tumim. Urim e o Tumim. Não é usado hoje, acho que não sei. Era usado pelos israelitas. Versículo 64. A congregação, quem é congregação? Somos nós, seres humanos reunidos. Na verdade, naquela época era o povo de Israel. A congregação inteira somava 42.360. Versículo 65. Sem contar os escravos e as suas escravas, que eram 7.337 pessoas. E havia também 200 cantores e cantoras, que tinham que ser do sangue de Levi. Versículo 66, 6. Seus cavalos eram 736 cavalos. 736 cavalos. Suas mulas tinham 245 mulas. Versículo 67. Seus camelos eram 435 camelos, e seus jumentos eram 6.720 jumentos. Versículo 68. Ao chegarem à casa do verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus, que ficava em Jerusalém, lá em Judá, algum dos cabeças, que é o cabeça da casa é o quem? É o chefe da casa, né? Das casas paternas, fizeram ofertas voluntárias para a casa do verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus, para que a casa do verdadeiro Deus, fosse reconstruída no seu lugar aonde Deus pediu que construísse. Versículo 69, porque ela já tinha sido construída pelo rei Salomão. O rei Davi queria construir em Jerusalém, só que Deus falou assim, não, rei Davi, eu quero que o seu filho com Batseba, o rei Salomão, construa essa casa que vai ter meu nome. Eu não vou morar nela porque eu moro lá nas densas nuvens. Mas só que quando você for orar para mim, pedir alguma coisa para mim, quando vocês forem pedir perdão pelos pecados, quando vocês forem engrandecer meu nome, vai ser nessa casa. Mas só que, como eu disse para vocês, que Deus entregou o povo israelita nas mãos dos inimigos do povo israelita, que é o povo de Deus, porque eles estavam pecando demais. Então Deus fez com que Nabucodonosor, rei da Babilônia, que cultua outros deuses, cultuava naquela época outros deuses. Acredito eu que cada pessoa, cada lugar tem um Deus diferente. Nós cultuamos, a maioria cultua Pai de Jesus, mas tem lugares, igual, por exemplo, lugar que tem gente que cultua Buda, tem gente que cultua Espiritismo, então cada pessoa cultua uma coisa diferente. Nós estamos falando de Deus, Pai de Jesus Cristo. Então Deus ficou irado com o povo de Israel, que era o povo que ele tirou lá do Egito, que estava sendo escravo do Egito, para cultuar ele mesmo, para cultuar Deus, somente Deus. E eles começaram a pecar diante de Deus. Deus ficou irado e entregou ele nas mãos dos inimigos deles, que é o povo da Babilônia, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, o que aconteceu mais tarde, né? Aí o rei da Pérsia, né, Deus, ele usou o rei da Pérsia. O rei da Pérsia cultuava o Deus Pai de Jesus, Luciana, não. Mas Deus, ele faz o que ele quer na hora que ele quer e com quem ele quiser, até quem não cultua ele. E vamos aqui, gente, versículo 65. Sem contar os seus escravos e as suas escravas, que eram 7.337 pessoas. E havia também 200 cantores e cantoras. 66. Os seus cavalos eram no total de 736 cavalos. Suas mulas tinham 245 mulas. Versículo 67. Seus camelos eram 435 camelos. Tinham 6.720 jumentos. Versículo 68. Ao chegarem à casa do verdadeiro Deus, lá em Jerusalém, que fica na capital de Judá, alguns dos cabeças das casas paternas fizeram ofertas a quem? A Deus, a Pai de Jesus, voluntárias, para a casa do verdadeiro Deus, para que essa casa fosse reconstruída no seu lugar. Versículo 69, qual que é o lugar dela? Jerusalém. Segundo os seus recursos, eles deram ao tesouro da obra para a casa do verdadeiro Deus 61.000 dracmas de ouro, 5.000 minas de prata, e 100 vestes compridas para os sacerdotes que tinham que ser do sangue de Arão. Versículo 70. Então, os sacerdotes,
os levitas e alguns do povo, e também os cantores, os porteiros e os servos do templo do verdadeiro Deus se estabeleceram nas suas cidades, e o restante dos israelitas se estabeleceu nas suas cidades. E até, Deus abençoe vocês, Deus nos abençoe a todos nós precisamos de Deus, em nome de Jesus, né? Se for da vontade de Deus, eu vou estar aqui amanhã. Se não for da vontade dele, eu não estarei, tá? Deus abençoe você.